Mateus 13. Nós estamos no final do capítulo 13, né? E eu creio que os irmãos já compreenderam, né? O que esse capítulo 13 de Mateus, o que o Senhor quis nos trazer com essas 7 parábolas, né? Nós vimos que no início, o Senhor proferindo as parábolas, ele diz que vai revelar o mistério do reino, né? No versículo 11 diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Isso porque o povo de Israel, os judeus, haviam rejeitado ele. Então ele começa a falar da igreja e do reino em mistério. Porque eles ouvindo não iriam ouvir e vendo não iriam ver. Para que se cumprisse a profecia de Isaías que nós já tocamos, né? Isaías capítulo 6. Então, isso. Então o Senhor, é a primeira vez que o Senhor, desde quando nós começamos o capítulo 1 de Mateus, é a primeira vez que o Senhor fala em parábolas. Até então, ele não falou em parábolas, ele falava abertamente. Para os judeus, o Sermão do Monte foi proferido abertamente para os judeus, não falou em parábolas. Então, nesse momento, ele começa a falar por parábolas em virtude do endurecimento do coração do povo judeu e da sua liderança, né? Então, o Senhor fala que para os discípulos, a eles é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, o mistério do reino dos céus. E quanto mistério, né, irmãos, que nós vimos até agora, né? Quanto mistério que nós vimos nessas parábolas. É verdade. Nós chegamos até a penúltima parábola, de número 6, que é a parábola da pérola de grande valor. Mas o que eu queria que os irmãos notassem e ficassem é que essas parábolas, elas seguem uma sequência cronológica. Porque as parábolas nos falam de quê, irmãos? Essa sequência de parábolas nos falam de quê? Na verdade, as 7 parábolas nos falam da história de toda a igreja, né? Desde o semear, a parábola do semeador, quando o Senhor semeou a semente, que é a palavra do reino, até a consumação, que é a parábola da rede, que é lançada ao mar. Então, nós vimos que as 4 primeiras parábolas, o Senhor proferiu aonde? Foi na praia, né? Foi no mar. O Senhor estava dentro de um barco, a multidão se colocou na praia, o Senhor entrou num barco, e do barco ele proferiu as 4 primeiras parábolas. E depois, as 3 últimas parábolas, o Senhor proferiu para os discípulos dentro da casa. Os irmãos lembram o que isso quer dizer? 4 parábolas foram proferidas na praia. 3 parábolas foram proferidas dentro de casa. A gente vê que há uma mudança aí. Há uma mudança do 4 para o 3. Não, as 3 últimas... Vamos ler aqui o versículo. Versículo 36. Mateus 13, 36. Então vamos contextualizar. Mateus 13, 1. Versículo 1. 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia... Aí o Senhor começa a proferir as parábolas. Para a multidão, o Senhor estava no barco, no mar, e a multidão na praia. Então, só para refrescar. O Senhor vai para o mar quer dizer as nações, certo? O mar é figura das nações, mas o Senhor não fica no mar. Ele entra num barco, que é figura da igreja no meio das nações. E ele, da igreja, ele fala com o povo que está na praia. A praia representa a nação de Israel. A praia é figura da nação de Israel. Então o Senhor está na igreja, pondo em ciúmes, como fala Paulo em Romanos, a nação de Israel, proferindo a história da igreja para a nação de Israel. Então essa é a figura. O barco representa a igreja, o mar as nações, o Senhor está no mar, mas dentro do barco. No versículo 36,
Depois do Senhor proferir a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, 4 parábolas, no versículo 36, fala assim: então, despedidas as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Então, essas 3 últimas parábolas já não foi na praia que o Senhor proferiu, foi dentro da casa. Então, há uma mudança do 4 para o 3. E nós comentamos sobre a numerologia bíblica na semana passada. O que significa o 4, o que significa o 3 e o que significa uma mudança do 4 para o 3. Os irmãos lembram? Se alguém puder comentar. Não, até então ele estava, segundo ele falou por parábolas, né? Para que eles não entendessem mesmo, para que seguisse a profecia. Sim. De que eles iam ouvir, entenderiam aquelas coisas todas, né? Mas para nós, os gentios, que foi depois desse aí, ele já fez para que eles pudessem entender. Né? E ele explicou essas parábolas aos discípulos, porque ele mesmo não estava entendendo também. Tentando puxar a memória aqui, o 3 representa a Trindade. O 3 representa a Trindade. Mas e o 4? Agora eu não estou conseguindo. O 4 representa a criação. Criação. 4 é o número da criação. 3 é o número da Trindade. Então, sempre quando algo na palavra... Pode falar, Arlene. Aqui, no caso, quando há essa mudança, porque ele vai revelar o reino para os discípulos. Seria a revelação. Sim, ele vai explicar o reino, a parábola do joio e do trigo para os discípulos e vai proferir mais 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Mas quando há uma mudança do 4 para o 3, a gente vê que há uma divisão aqui. Oi? Do 3 para o 4? Não, ele proferiu 4 parábolas na praia e 3 em casa. Então, uma mudança do 4 para o 3. Por que é uma mudança do 4 para o 3? Sempre que há uma mudança da criação para a Trindade, quer dizer que está havendo uma melhora, uma restauração, porque vai da criação para a Trindade. Certo? Quando é o contrário, quando vai do 3 para o 4, está havendo uma degradação. Porque está saindo da Trindade e vindo para a criação. Então, a ideia é essa. Então, essa mudança nessas parábolas, 4 na praia e 3 dentro de casa, quer dizer o que para nós, irmãos? Que essas 4 primeiras parábolas nos mostram uma degradação da igreja. Foi aquilo que nós vimos. O Senhor semeia a palavra do reino, mas a segunda parábola nos fala de quê? De um joio sendo plantado. Uma degradação. A parábola do grão de mostarda fala de uma hortaliça que vira uma árvore. Uma mudança genética. E nós vimos o que significa esse grão de mostarda se tornando uma árvore. E as aves do céu vêm fazer ninho nelas. A ave dos céus, o Senhor mesmo interpretou que é o maligno. Então, o maligno fazendo ninho na cristandade. E logo depois vem a parábola do fermento. Fermento é figura do pecado, figura de degradação. E é colocado em 3 medidas de farinha. Então, essas 4 primeiras parábolas nos falam de uma degradação do reino dos céus. Há uma perda na história da igreja até a 4ª parábola. Nós já explicamos isso quando tocamos nessas parábolas, né? Não vai dar tempo de retomar aqui agora, mas a ideia é essa, de uma degradação. Mas a partir da próxima parábola, que é a parábola do tesouro escondido, o Senhor vai iniciar uma restauração do seu testemunho na terra, com relação à igreja e com relação ao reino. Então, qual é a parábola seguinte? Depois do fermento, é a parábola do tesouro escondido. E nós associamos essa parábola com o que, Malvino? A parábola do tesouro escondido. Em que parte da história que o Senhor está se referindo? A qual parte da história? Que momento histórico a parábola do tesouro escondido se refere? Vamos ler a parábola? Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. E o campo é o mundo, certo?
Se nós formos para o grego, a ideia que traz aqui esse texto é que alguém estava arando a terra, trabalhando na terra, e de repente tropeça em algo. E quando ele vai ver, esse algo é um tesouro. Na verdade, esse homem, ele não estava procurando esse tesouro, mas ele esbarra nesse tesouro, né? Muitos interpretam aqui que esse homem é Cristo que encontra a igreja. Mas não pode ser, irmãos, porque isso aqui diz respeito a um momento histórico que nos fala da reforma protestante. E a igreja sai dele, né? E a igreja sai dele. O Senhor não acha a igreja por acaso. Isso que eu ia falar, né? Entendeu? O Senhor não esbarrou na igreja e a igreja. Ele não acha a igreja. Ele não achou como se não estivesse procurando. Né? Ele vem por causa de algo que ele sabe, que ele conhece, né? Então, não poderia ser aqui o Senhor, como muitos interpretam, que deixou o Pai, veio até a terra, comprou o mundo e achou a igreja, né? Então, isso aqui nos fala do momento histórico, irmãos, da reforma protestante. Nos fala de Lutero. Isso aí eu me lembro, isso eu não esqueço. Depois veio Paulo restaurando a outra palavra. Obrigado. E por que Lutero ele iniciou a reforma protestante? Mas a palavra nos diz que ele teve que esconder esse tesouro no campo. Quem é que dominava, irmãos, naquela época? E o que a igreja católica fazia? Deixava as pessoas terem acesso à palavra. Não deixava ter acesso à palavra, ela fazia algo pior. Vendia o reino, né? Lá pedacinho. Você tinha que. As indulgências, né? Indulgência, né? Vendia a salvação, mas fazia algo pior. O que a igreja católica fazia naquela época, irmãos? Uma palavrinha. Inquisição. Certo? Existia uma coisinha que era a Inquisição, né? Tortura, prisão, morte. Com quem discordasse das doutrinas da igreja católica, com quem discordasse do Papa. Mas Lutero, ele achou um tesouro. Ele achou na palavra que a salvação não era por obras, era por fé. A justificação é somente por fé. E o que Lutero vai fazer? Claro, movido pelo Espírito Santo, movido pelo Senhor, ele inicia uma reforma. Certo? Mas ele, naquela época, ele teve que se aliar aos reis da época. Porque ele queria a proteção dos reis contra uma perseguição da igreja católica. Então, quando a parábola fala que ele teve que comprar o campo e esconder o tesouro no campo, é justamente isso. Ele teve que se aliar aos reis da época, o rei germânico, para que o rei protegesse ele, para que ele pudesse desfrutar daquilo que ele tinha descoberto, da palavra. A água está aqui já, obrigado. Então ele teve que fazer acordo, irmãos, com o governo da época. Então por isso a parábola diz que ele teve que comprar o campo para poder desfrutar do tesouro. E muito do que Lutero descobriu na palavra ficou escondido. Ficou escondido. Ou seja, ele enterrou, ele descobriu o tesouro, mas teve que enterrar o tesouro no campo. Né? Para poder desfrutar daquilo que ele descobriu com a proteção dos reis. Então, muito do que ele descobriu, ele teve que viver de acordo com regras seculares. Vou só dar um exemplo para os irmãos, né? Como que a igreja presbiteriana hoje escolhe os seus presbíteros? Sem querer falar mal da igreja presbiteriana, né? Mas vem dessa raiz reformada, né? Dessa raiz protestante. Na verdade, lá, ele, de acordo com o que eu percebia, né, nesses 20 e tantos anos lá, é com o que você tem. Normalmente lá é a graduação, é quem oferta bem, né? Aí faz um discipulado lá, mas eu percebia muito isso. Que na igreja, de uma forma geral, era de acordo com o que você... Não é só lá, não. Na verdade, o estatuto da igreja diz que os presbíteros, porque a igreja presbiteriana, né, até
o irmão da Kátia faz parte, não da Presbiteriana do Brasil, mas da Presbiteriana Independente, mas é o mesmo sistema. Os presbíteros são escolhidos pelos irmãos através de voto. Os irmãos votam e escolhem os presbíteros. Da onde que vem isso, irmãos? Essa questão de votar para escolher uma liderança. Não vem de uma ideia secular de escolher os seus governantes, os seus líderes, os deputados, os presidentes? Então, eles trouxeram muito do secularismo para dentro da igreja, por isso que esse tesouro estava no campo, ele teve que comprar o campo, para poder viver aquela verdade que eles descobriram. Então, começou a entrar muita coisa mundana dentro da igreja. Houve um início de reforma, um início de restauração, mas não foi uma restauração completa. Porque a parábola do tesouro escondido se liga com a carta enviada à igreja de Sardes. E o que o Senhor fala à igreja de Sardes? Vi as tuas obras e não achei-as completas diante de mim. Vamos ler lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 3, versículo... A partir do versículo 1, né? O Senhor fala assim, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tem nomes de que vive e estás morto. Então nós falamos semana passada que o Senhor quer falar com isso aqui? Conheço as tuas obras e que tem nome de que vives e estás mortos. E estás morto. É o início, irmãos, das denominações. Agora, cada vertente do cristianismo, do protestantismo, tinha um nome, né? Não, eu sou luterano. Botou lá o nome. Eu sou calvinista. Pá. Agora são os calvinistas separados dos luteranos. Não, eu sou metodista. Aí começa os nomes. Na verdade, é um início de restauração. Sim. É um começo de restauração, né? Mas o que o Senhor fala dessa restauração que iniciou com Lutero? Como que o Senhor vê essas obras que iniciaram essa restauração? Versículo seguinte: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Há versões que falam como? Não achei as tuas obras perfeitas. Não achei perfeitas as tuas obras, não achei completas. Ou seja, foi o início de reforma que não avançou para o que o Senhor queria. A justificação pela fé foi restaurada, porque estava perdida. O sacerdócio de todos os santos, Lutero conseguiu enxergar isso. Que não era mais um pastor, não era mais um papa, um padre que era um mediador entre a igreja, entre os membros e Deus. Porque isso acontece até na igreja evangélica hoje, né? Quem que é o mediador dos membros e Deus? É o pastor. Na igreja católica, quem é? É o padre, é o papa, que é o sumo pontífice, ou seja, aquele que cria uma ponte entre Deus e os homens. Né? E Lutero conseguiu ver o quê? O sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os santos. Cada membro é um sacerdote diante de Deus, capaz de oferecer sacrifícios de louvores diante de Deus, sem necessitar de um homem que faça essa mediação, que faça essa intermediação. Então essas verdades foram restauradas, mas nem todas puderam ser vividas. Por isso o tesouro enterrado. Muito desse tesouro ficou enterrado, certo? E essa parábola diz respeito a esse momento histórico. Eu queria que os irmãos se alertassem ao momento histórico do que isso aconteceu, né? 1507, Reforma Protestante. Iniciou essa história da parábola do tesouro escondido. Avançamos, irmãos. Parábola da pérola de grande valor. Qual a diferença da parábola do tesouro escondido para a parábola seguinte, que é a parábola da pérola de grande valor? A diferença, irmãos, voltando aqui a Mateus, capítulo 13, é de que na pérola de grande valor,
alguém estava procurando algo. Certo? Vamos ler a parábola? Mateus capítulo 13, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Alguém aqui, irmão, já está sendo diligente em procurar algo no reino. Porque está tudo tão misturado, irmãos, nessa época. Nós viemos de quê? De que os irmãos ali estavam vindo? Grão de mostarda, que fala de uma corrupção, de uma degradação exterior. Lembra daquela árvore? Aquela hortaliça que se tornou uma árvore e as aves do céu se aninharam nelas? Então aquilo fala de uma corrupção exterior. Ou seja, o governo da igreja foi corrompido. Começou a haver uma diferença de bispos para membros de igreja, o clero, diferente dos leigos. Ou seja, uma corrupção externa. E a parábola do fermento fala de uma corrupção interna, dentro da igreja com relação às suas doutrinas. Agora a doutrina da palavra estava misturada com paganismo, misturado com judaísmo. Os ídolos começaram a entrar dentro da igreja, adoração a Maria, adoração a santos, ou seja, o fermento na doutrina. E quem consegue separar o fermento do trigo, irmãos? Não dá. Misturou, já era. Quem é que vai separar? Então, nesse início de reforma, olha contra quantas coisas que os irmãos têm que lutar naquela época. Né? O Senhor iniciou uma reforma, mas os irmãos não conseguiram avançar nessa reforma. Era muita luta, irmãos. Era muita treva. Por isso os irmãos conhecem aquela época como o quê? A idade das trevas. É muita treva, irmãos. Densas trevas. A cristandade com aparência de reino. Mas o Senhor, ele inicia uma reforma. Né? Iniciou com Lutero, iniciou com aqueles irmãos. Calvino, John Wesley, Whitefield, né? E começou a avançar. E veio a parábola seguinte: os irmãos procurando uma pérola de grande valor. Nós vimos semana passada que isso iniciou principalmente com os irmãos que começaram a sair do sistema, principalmente na Inglaterra e na Irlanda. Os irmãos unidos ficaram conhecidos assim, né? Os irmãos unidos, os irmãos de Plymouth, lá na Irlanda, principalmente com John Nelson Darby. Foi um dos que começou a ver algo na palavra que estava escondido. Começou a ver a realidade do reino na igreja. E essa é a pérola de grande valor. A realidade do reino. Olha só, irmãos. Quantos séculos esse reino ficou escondido? No meio da cristandade. No meio daquele fermento. E somente no século XIX, 1820 mais ou menos, alguém enxergou a realidade do reino naquela cristandade totalmente misturada. Então a gente vê esse trabalho do Espírito Santo restaurando as verdades bíblicas. Sim. E nós chegamos em qual parábola, irmãos? Na sexta parábola, onde o Senhor começa uma restauração. E esses irmãos que encontraram essa pérola de grande valor, o que eles fazem, irmãos? Quem enxerga o reino, o que faz quando enxerga o reino, irmãos? Vende tudo o que tem por causa dessa pérola de grande valor. Onde nós encontramos a pérola, irmãos? Onde que a pérola é encontrada? No fundo, na profundeza, dentro de uma ostra. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos discutindo sobre o reino com pessoas que não estão procurando. Não adianta. Só enxerga o reino quem está procurando alguma coisa. Na verdade, Michael, o que a gente vê é que a gente vive uma grande parábola ainda, que nem todo mundo vai enxergar o que foi descoberto lá, né? E passado tantos séculos também continuam sem ver. Então a gente vive uma época ainda em que o Senhor se revela para poucos,
Né, Michael? A gente não consegue que todo mundo veja o reino. A gente não consegue perceber todo mundo vendo o que o irmão viu lá na reforma. Apesar de tudo que ele falou, apesar de tudo que ele fez, outros, né, vieram e aprimoraram, mas mesmo assim vivemos, né, num mundo de pessoas cegas. Sim. Onde a palavra é dita, mas não é revelada para todo mundo, não é percebida por todo mundo. E você vê que eram pequenos grupos, né? Exatamente, exatamente. Eles estudavam e buscavam lá, né? Aí eu fico lembrando, né? Tem esse grupo, esses irmãos que ele falou. Aí depois tem o ótimo ali, que se juntava também com a Madame Guion, que se Todo mundo fora do sistema. Exatamente. Todos os irmãos fora do sistema que conseguiram ver o reino. Então, né, nós somos privilegiados, né? E a Madame Guion acabou sendo presa nesse sistema, né? Prenderam ela, mataram ela dentro da igreja. Sim. Ela acabou, na verdade, do romanismo, né? Que não é igreja. Na verdade é a Babilônia, né? De Apocalipse, né? Babilônia. Mas nessa Babilônia, irmãos, mesmo nessa Babilônia, o Senhor tem filhos lá. Sim. Mesmo lá dentro. Inclusive, a Madame Guion estava lá dentro, mas ela viu Cristo. Mas ela sofreu como condenada. Eu achava que ela ia reclamar, não reclama. Ela não reclama em nenhum momento. Tem que esperar. É tremendo. Dá vontade Então aquilo que a irmã falou, Lutero viu alguma coisa. Então ele iniciou uma reforma. Mas ele não viu o reino. Essa que é a questão. Não, ele não viu, né? Ele viu um tesouro, irmãos. E foi um grande tesouro que ele viu. Sim. A justificação pela fé. Mas ele não viu o reino. Teve que vir. Ele Oi? explodiu longe a terra prometida. Então, mas é. Sim, mais ou menos aí. Então teve que vir Não entrou. 3 séculos depois, irmãos, para descobrir essa pérola na palavra. Exato. Que é a pérola da revelação da verdade do reino na igreja. Não percam, irmãos, o momento histórico que nós estamos tocando. Chegamos. Pérola de grande valor, 1800 e pouco. Os irmãos começaram a ver algo, né? 300 anos E nós depois. vimos... Oi? 300 anos depois. 300 anos depois, né? E nós vimos que o Senhor iniciou uma restauração nessas 3 últimas parábolas. Ou seja, podemos dizer que chegou no fundo do poço e dali começou a restauração. Certo? Porque as trevas eram muito densas, irmãos. Mas o que o Senhor falou? Eu edificarei a minha igreja. Certo? Então o Senhor vai edificar a igreja dele. De um jeito ou de outro, o Senhor vai edificar a sua igreja. E naquela época, já passamos para 1900 e alguma coisa, o irmão Thealstin Spark perguntou para o Otmani: irmão, o que o irmão acha? Qual é a profecia mais difícil da palavra de ser cumprida? O que os irmãos acham que o Otmani respondeu para Thealstin Spark? Qual a profecia mais difícil de ser cumprida na palavra? Justamente essa que o Senhor falou. Eu edificarei a minha igreja. É a profecia mais difícil de ser realizada. Em virtude do caos que os irmãos viviam. Da apatia que os irmãos viviam. Mas quem falou foi o Senhor. Sim. Eu edificarei a minha igreja. Por isso que o irmão Watchman falava que Mateus é 10 vezes mais difícil do que Apocalipse. 10 vezes mais difícil entender essas parábolas, entender tudo que o Senhor falou no Evangelho de Mateus. Porque ele falou que iria edificar a sua igreja e no final, quem o Senhor vai encontrar lá em Apocalipse? Uma noiva adornada. Pronta para o noivo. Mas olha o trabalho que o Senhor tem, irmãos, para edificar a sua igreja. Olha o trabalho que o Senhor tem tido em nos edificar, em nos conformar à sua imagem. É um trabalhinho difícil, irmão. Não é um trabalho fácil, não. 2000 anos o Senhor trabalhando para poder, no final, achar a sua noiva, o remanescente. Aqueles que encontraram essa pérola de grande valor e vende tudo que tem, irmão. Vende tudo o que tem. Igreja de Filadélfia. A 6ª carta. Como é que fala? Lembra semana passada, né? A igreja de Filadélfia. Sei que é fraca.
né? E tem pouca força. Mas guardaste o meu nome e não me negaste. Amém. Até a morte. Não tem repreensão. Né? Quer ler lá, irmãos? Apocalipse capítulo 3. Não tem repreensão para Filadélfia. Não tem nenhuma repressão, só tem elogio. Filadélfia, versículo 7. 3:7. Ao anjo em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, irmão. Essa é a igreja de Filadélfia, que mesmo fraca, com pouca força, guardaram a palavra da verdade e não negaram o nome do Senhor. E o Senhor vai fazer o quê? Que toda essa cristandade que se auto-intitula, não, nós somos os donos da verdade, nós detemos a palavra, nós somos ricos e abastados, não temos falta de nada. O Senhor fará que esses que se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás, se ajoelhem perante ti. Olha só, irmãos. Né? Nós que temos pouca força, nós que somos fracos, perdoa de novo, Malvino, nós que estamos aqui, né, na caverna de Adulão, né? Podíamos estar aonde, irmãos? Aí, ó, festejando, luzes, né? A igreja hoje é o quê? É um festival, né? Luzes para cá, luzes para apaga a luz, fica tudo escuro. Daqui a pouco vem um coach para amaciar o seu ego, né? Podíamos estar aí. Tem para todo gosto, irmão, né? E a gente vê uns brigando com outros. Aí bota as crianças também. Então, irmãos, olha só o momento histórico. Irmãos Unidos, 1825, Inglaterra, Irlanda. Então essa pérola foi descoberta. A verdade do reino foi descoberta. E vamos avançando. Avançando na história. Chegamos em 2022. Que parábola que está faltando se cumprir, irmãos? A parábola da rede. Chegamos na parábola da rede. Versículo 45 de Mateus. 47, perdão. Mateus 13. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será quando, irmãos? Na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Que momento histórico é esse, irmãos? Aqui minha linha fala consumação Do arrebatamento. Consumação do mundo. Consumação do cego, consumação do mundo. Né? A irmã Lucimar me perdoa. Muitos interpretam isso aqui como se fosse o arrebatamento. Mas na verdade, isso aqui não está falando do arrebatamento. Porque está falando da consumação do século. Está falando de julgamento. Oi? Tipo um julgamento, separando. É tipo julgamento. Separando uma parte da Uma parte vai para a gente e outra parte Mas aí vai diante do trono branco? Também não é o trono branco. Não é o trono branco. Não é o tribunal de Cristo. É um outro tribunal. É o tribunal da glória. Existe o tribunal da glória, irmãos. Nem conhecia esse. O tribunal de Cristo, o Senhor trata com os irmãos, certo? Com a igreja. O trono branco é no final do milênio. Esse aqui é outro tribunal. É o tribunal da glória, quando Cristo vier assumir o seu local de direito e vai iniciar o seu governo inaugurando o milênio.
É no começo do milênio. Porque é a passagem de uma era para outra. É a consumação do século. É a inauguração do milênio. Inauguração do milênio. Quando, em que passagem, irmãos, aqui de Mateus, nos fala dessa rede sendo lançada ao mar? Vamos recapitular mais uma vez. O que é a praia? Porque fala que a rede foi lançada ao mar e puxada para a praia, certo? É isso que fala a parábola. O que é o mar? As nações. Então a rede foi lançada às nações e foi puxada para onde? Para a praia. O que é a praia? A praia é um povo de Israel. Nação de Israel. A praia é a nação de Israel. A praia é a nação de Israel. Olha que eu não vi quarta-feira passada, hein? Os irmãos não podem perder isso. Querendo, eu posso perder aqui o... Mateus 24. Aí, Pode falar. aí a rede foi levada à praia. Sim. Aí explica, a nação de Israel é a praia. E aí, Sim. Aí nessa praia, o Senhor vai separar os maus dentre os justos. Certo? Os maus vão ser lançados no fogo e os bons vão ser guardados no cesto. Mas esses maus aí, eles são maus salvos que vão passar pela disciplina ou são maus que vão para o inferno? Ímpios, são ímpios. Ímpios? Isso. Não são salvos. Não são salvos. Não são salvos. Porque esse é o julgamento da glória. Não é o julgamento do trono de Cristo, do tribunal de Cristo. Mas no 49 fala que é assim mesmo, né? É o que o Mário falou. Assim, né, acontecerá no fim desta era, quando começar a próxima era. Sim, é no fim dessa era. Acho que os anjos vão recolher esse povo todo e dali é que vai separar com essa daí. É a próxima Aí era os que vai anjos vir. separam, vão rebanhar esse povo aí. Em Mateus 24, os discípulos fazem 3 perguntas para o Senhor, certo? Quais foram as perguntas que os discípulos fizeram? Mateus 24, vamos lá. Mateus 24. Nesse tempo, É 13, 24? Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Fala assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram. Então os discípulos fazem 3 perguntas, TT. Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então o Senhor vai responder essas 3 perguntas na ordem em que elas foram feitas. E com relação à pergunta da consumação do século, o Senhor vai começar a responder no capítulo 25 de Mateus, no versículo 31. Ele vai responder sobre a consumação do século. Certo? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Glória. todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ponto. Ó, versículo 31, certo? Olha a minha versão. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse é o julgamento do trono da glória. Sim. O julgamento das nações. Então, a parábola da rede fala desse momento histórico que está aqui no capítulo 25, a partir do versículo 31 de Mateus, que é o julgamento das nações, não é o arrebatamento. Olha só, irmãos, momento histórico. Eu estou frisando isso bem, por quê? Porque antes desse momento histórico acontecer, parábola da rede, o que acontece antes disso? O arrebatamento. Que o Senhor não falou aqui nessas parábolas. Mas ele acontece antes da parábola da rede. Ou seja, a parábola da pérola de grande valor já está em curso desde 1824. A próxima a se cumprir é a da rede. E o que pode acontecer a qualquer momento, irmãos? O arrebatamento. Irmão, vira que momento histórico nós estamos. Meu Deus. Os irmãos se alertaram para qual momento histórico nós estamos da volta de Cristo. O Senhor falou que a sua volta ninguém sabe o dia nem a hora. Mas os irmãos acham o quê? Em que ponto nós estamos de acontecer a parábola da rede?
Em que momento nós estamos, certo? A parábola da rede vai acontecer no final dos 7 anos de tribulação. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, a gente pode contar 7 anos. O marco é o arrebatamento da igreja. Aconteceu 7 anos para acontecer Mateus 25, versículo 31 e Mateus 13, versículo 47, parábola da rede. Quando vai iniciar esses 7 anos? É no arrebatamento. Quando vai acontecer o arrebatamento? Não sabemos. Pode ser a qualquer momento, pode ser nessa noite. Né? Podemos nem chegar em casa nessa noite, irmãos. Mas olhando para o cenário mundial, o que os irmãos acham? O que está acontecendo no cenário mundial? Onde deve estar o nosso coração, irmãos? Cátia? Sim, se o Lula ganhar, aí que eu vou achar que está mais perto. Aí o arrebatamento vem. Aí tem que se consagrar mais, porque o negócio vai estreitar. Eu acho que a gente cumpre tudo. Se o Lula ganhar, já é uma resposta para mim. Já é do alto, né? como é que se fala? Já é uma profissão do Senhor, já vai começar já com tudo. Eu acho. Tudo bem, vai perseguir essa igreja? É. Cátia? Não entendi muito aí. Você falou que vai ter. A igreja vai ser arrebatada primeiro e depois vem a parábola da rede. Porque a parábola da rede não é o arrebatamento da igreja. A parábola da rede é o julgamento do trono da glória, que é o julgamento das nações, que nós vamos ver agora no capítulo 25 de Mateus. O que é? Nós vamos ver agora. Tem 10 minutos para a gente ver isso. A igreja vai ser arrebatada nos ares. A igreja que eu digo são os vencedores, tá? Não, estou falando dos vencedores. Sim. Os vencedores vão ser arrebatados, aí vão ter os que vão reinar. Sim. Aí esse julgamento da glória é quando o Senhor vier. Isso, quando ele vier visivelmente. Estabelecer o trono. Que aí todo mundo virá e todos verem. Isso. Ele já pegou Os vencedores da igreja. Não vai ser vencedores, porque os crentes que não venceram não vai sair. É aí que começa o milênio. Aí que vai E vão sofrer, né? O crente que não vencer vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. A tribulação. Mas mesmo o crente que ficar aqui ainda pode ser vencedor. Sim. Ainda pode ser vencedor. Mais dificuldade, né? Os decapitados, os que não aceitaram o sinal da besta e perderam a cabeça por isso, ainda vão ser vencedores. Mas eu quero ser vencedor sem perder a cabeça. Nós somos vencedores. Esse aqui tem que O que o Senhor falou para Filadélfia que a gente acabou de ler? Não precisa abrir não, vou ler aqui para os irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da prova, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Esses são os vencedores que vão ser arrebatados no início da tribulação, no início dos 7 anos. tem aqueles também que morreram em Cristo, né? Os que morreram em Cristo também. O Senhor vai arrebatar, vai ressuscitar naquele dia também os vencedores que já morreram também. Esses vão ser primeiro do que a gente. Vai ser junto. É junto? Eles ressuscitarão primeiro e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. Sim, tá. Sim, mas eles primeiro. Primeiro eles ressuscitam. Primeiro. Nós que estamos vivos, Vai junto. não nós, os vencedores. Se nós estamos, não sabemos. Estamos correndo a carreira. Certo? Nem Paulo achava que ele era vencedor. Eu corro, porque até mesmo eu posso ser reprovado. Né? Então não é momento de brincadeira, irmãos. Então vamos lá para Mateus 25, versículo 31. Que fala da parábola da rede, que é a rede lançada ao mar. Tem uma passagem que Paulo fala da coroa, que eu tinha certeza que estava no cima da escura. Mas aí já no final da carreira. Corri, combati o bom combate. Né? É isso que ele acalenta. Cumpri a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está guardada. E não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ela fala, coroa não é só para mim, não, é para vocês, ó. Se fizer a mesma coisa que eu fiz. Então o que é Mateus 25, versículo 31? É o julgamento das nações. A rede sendo lançada ao mar, sendo puxada para a areia. Por que para a areia? Por que a rede é lançada para a nação de Israel? Porque quando o Senhor vier julgar, ele vai julgar desde Jerusalém. Desde Israel. Aqui foi quem não aceitou, né?
Como que é? Então, ele não está falando daquele povo que o rejeitou em Israel? Ele não está puxando. Não, esse julgamento agora, que ele vai julgar desde Israel, desde Jerusalém, que ele vai descer lá. Você está falando de fisicamente. Ele vai julgar as nações, todas as nações. Mas inclusive Israel, né? Inclusive Israel. Sim, é lá que ele vai descer. É lá que ele vai descer. Certo do mundo é lá. É desde lá que ele vai julgar as nações. Mas eu pensei que ele fosse julgar primeiro o povo mesmo de Israel. Porque a terra é do Senhor. Não, ele vai julgar o povo de Deus no julgamento do tribunal de Cristo. Não, Aí vai haver o julgamento do povo de Deus. Tá. Aqueles que creem no Senhor, tenham vivido uma vida conforme o Senhor ou uma vida totalmente afastada. Mas como crê no Senhor é filho, nasceu de novo, salvação não se perde. Sim. Reino é outra coisa. Então ele vai julgar a sua casa. Nesse julgamento do capítulo 25 de Mateus, versículo 31, é o julgamento do trono da sua glória, quando ele vier implantar um reino milenial. Aí ele vai juntar todas as nações, porque vai ter nação, irmãos, no Armagedon, naquela batalha do Armagedon, que eles vão vir para destruir Israel. Todas as nações vão se juntar para vir contra Israel. E quando algumas nações virem contra quem eles estão lutando, quando eles virem que é contra o Senhor, eles vão recuar. E vai se cumprir o que está lá em Zacarias, que fala que algumas nações, quando virem contra quem está lutando, opa, contra o Senhor não, aí eu estou fora. E vão recuar. Certo? Então, mas o Senhor vai julgar todas as nações, as que foram e as que recuaram naquela batalha do Armagedon, que vão se aliar ao anticristo. Certo? Algumas vão acompanhar o anticristo até o fim, outras vão recuar. Não, contra o Senhor não tem como não. Né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Versículo 31, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, ele vai julgar as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Muitos falam que isso aqui é o julgamento da igreja, porque fala de ovelhas, fala de bodes. Mas o Senhor não está falando de ovelhas e de bodes. Porque essas ovelhas aqui não são as ovelhas do capítulo 10 de João. As ovelhas de João, capítulo 10, são aqueles que creem no Senhor, que nasceram de novo. Aquelas são as ovelhas do Senhor. E o Senhor nem chama essas nações aqui de ovelhas e de bodes. Ele não fala isso. Se os irmãos se atentarem à leitura, ele fala que vai julgar as nações da mesma maneira como um pastor separa as ovelhas do bode. Ele não chama uns de ovelha e outro de bode. Ele fala que vai julgar como? Da mesma forma que o pastor separa as ovelhas dos bodes. Certo? Então ele continua. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Certo? Aí tem direita e esquerda. Certo? Quem quiser entender, entenda. Então esse povo aqui quem é? São as nações. As nações todas, né? Bota aí Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, tudo. Ele vai juntar todas as nações e vai julgar, vai puxar na rede do mar, que são as nações, vai puxar para a praia, que é a nação de Israel, que é Jerusalém. É de lá que o Senhor vai julgar, vai separar os peixes maus dos peixes justos. E é outra confusão que muitos fazem. Mas ele está chamando de justo. Como é que ele pode chamar de justo? Justo não é quem nasceu de novo? Essa justiça que o Senhor fala aqui é a justiça das obras. Não é a justiça do crer. A justiça do crer é uma, irmãos. A justiça das obras é outra. A justiça do reino é das obras. A justiça da vida eterna, que entra em nós, é a justiça da fé. Certo? Então, uma justiça fala de Lutero, que viu a justificação pela fé, e a outra justiça fala da pérola de grande valor, que outros irmãos viram o reino. Está vendo como o avançar do reino, a restauração, vai trazendo essas verdades da palavra? Essas duas verdades. Então aqui continua. Então, porá uns à direita e outros à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos do meu Pai. Não fala que é pai deles, fala que é meu Pai. Não é pai deles, certo? É meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse, irmão? Que reino é esse que esses aqui vão entrar? É o reino milenial, que vai ser inaugurado pelo Senhor. E as nações que tiverem feito determinadas coisas vão poder entrar nesse reino como habitantes do reino. São aqueles que sobreviveram aos 7 anos de tribulação. Porque vai ter pessoas das nações que vão sobreviver à batalha do Armagedon. Nem todo mundo vai morrer. O Senhor fala que 1/3 vai morrer. Então 2/3 vão estar vivos aí. As nações se alimentarão das folhas. Então quem é que vai entrar no reino milenial como habitante? Não são salvos, irmãos. Eles não são salvos. São nações que fizeram obras. E pela justiça das obras, elas vão entrar no reino como habitantes. Que isso, não somos salvos. Não são salvos. É hoje que Vão ser governados pelos que vão reinar. Hoje a caixa É isso? Por exemplo, eu acho que nesse caso é quando em 70 e pouco, né, Israel precisava de voto para reinar lá naquele espaço físico de novo. Teve nações que foi a favor. Sim, obras, São isso. obras nesse Pessoas sentido. que acolhiam os judeus, né? Eu acho que são essas obras que a Lembrar uma gente... passagem que o senhor falou, que também vai ajudar. Quando te vimos, como fizemos alguma coisa no teu? Aqui a gente vai ler aqui em seguida. Vai ler. Eu lembrei disso. Senhor. Nem sabia que ele ia ler. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui então. Fizeste um dos meus pequeninos. Só ajuda a sua. Exatamente. É obra, é bondade. Não são crentes. Não são crentes, mas são pessoas... Deixa o Mike continuar, senão a gente vai... Então vamos lá. O que o Senhor fala? Tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, irmãos, olha outra diferença. O reino está preparado para a igreja desde antes da fundação do mundo. Agora, para esses, o reino está preparado desde a fundação do mundo. É diferente. Sim. Então ele fala aqui: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Lembra quando Paulo perseguia a igreja e o Senhor apareceu para ele? Ele perguntou: quem é esse Senhor? Aí ele disse: Jesus, a quem tu persegue. Quem é que Paulo perseguia? Pera, a igreja? Perseguindo a igreja, ele estava perseguindo quem? Perseguindo o Senhor. Então, quando alguém ajuda a igreja, está ajudando a quem? Ajudando o Senhor. Então, olha só. Então, olha só. Os que não são salvos serão separados por obras, né, como vocês falaram. Então, isso pode até ou pessoas de outras religiões. pode. Qualquer um das nações. Deus é muito bonzinho. Não, eles não são salvos eternamente. Eles podem ser condenados ao inferno eternamente. Eternamente. Eles vão entrar num reino, que é o governo de Cristo durante 1000 anos aqui nessa terra. Mas eles ainda têm que aceitar o Senhor como Salvador. Muitos vão crer nessa época. Só de serem separados. É impossível, né? Escolhidos para estarem no reino. Impossível eles não receberem o Senhor depois dessa. É quase impossível. Né? O caso que ela está falando, não importa a religião. Não importa. Vem cá, nós cremos no Deus justo? Cremos no Deus justo. Certo? Assim, você está falando aí, isso faz dizer que muitas vezes, porque as pessoas estão em denominação, estão em outra religião, a gente costuma julgar, né? Porque não estão no nosso meio. Então a gente já tem que parar com essa mentalidade de julgar, porque eles vão ser separados pelas obras e vão estar lá também, né? Com uma chance boa. Mas só um adendo. O evangelho tem que ser pregado para essas pessoas, porque se elas morrerem fazendo bem, elas serão condenadas eternamente. Esses aqui Estão vivos ainda. são os que estão vivos na vinda do Senhor. Exatamente. Então Tem chance de... Alguém que faz o bem hoje, mas não crê no Senhor, não adianta, irmão.
A obra não salva ninguém. Esse aqui é um momento específico. Quando o Senhor vier e essas pessoas se encontrarem vivas, elas vão continuar vivas no reino. Mas aí não tem mais a fé. É só um exemplo. Ó. Já voltou, eles não Tinha vão pessoas passar que pela viviam fé. com eles. Porque... Mortos não tem mais o que fazer. Não, Jesus já está ali. Aqui, irmãos, olha só. Aqui simplesmente Não é parecido com a primeira vida do Senhor? Aqui simplesmente está mudando um governante. É só isso que está acontecendo. Um governante está mudando. Já não é mais Lula, agora é Bolsonaro que está governando. Eu continuei vivo, passei por Lula e vou entrar no Bolsonaro. Só mudou o governo. Mas eu que estou vivo, passei de um governo para outro. É só isso que está acontecendo. Agora quem vai reinar é quem? Reinou Pérsia, reinou Babilônia, reinou Pérsia, reinou Grécia, reinou Roma. Não foi? Agora vai ser o governo de Cristo. Só vai mudar o reino. É só isso que está acontecendo. Continuamos nessa mesma terra. É só isso, não é muita coisa. É muita coisa. Mas eu estou te explicando que é só isso por quê? Porque é só uma passagem de governo. É uma passagem de governo. É nessa mesma terra, é nesse mesmo mundo, restaurado, mas é aqui, porque a natureza vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado, mas é nessa mesma terra. E quem estiver vivo vai passar de um governo para outro. É só isso que vai acontecer. Quem é que vai passar de um governo para outro? Quem está fazendo isso aqui, ó. Estive nu e me vestisse. Estive preso e me visitaste. Tive fome e me deste de comer. E essas pessoas vão perguntar: quando, Senhor, Fizemos isso. que eu te vi nu e te vesti? Como que um crente vai perguntar isso? Quando, Senhor, que eu te ajudei? Todo crente sabe, pô. A gente não Quem é do Senhor se não faz essa A gente pergunta? aprendeu isso. Quem não conhece o Senhor que faz essa pergunta? É isso aí. Quando, Senhor, que tivesse nu te visitaste? Aí o Senhor vai responder. Para o versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequenos irmãos, ou seja, tem as ovelhas, tem os bodes e tem os pequeninos irmãos. As ovelhas, o Senhor não trata como pequeninos irmãos. Quem são esses pequenos irmãos? Novo convertido. São os irmãos do Senhor, pô. São os salvos de novo. Os salvos de novo. Os que crerem no Senhor. Creram no Senhor. Esses são os pequeninos irmãos que o Senhor está falando aqui. Nós, os pequeninos, Nós, Nós, os crentes que não foram arrebatados no início da tribulação, ficaram, e os judeus que começaram a crer no Senhor na tribulação. Esses vão ter que ser ajudados pelas nações na perseguição. E esses que ajudarem os judeus que creram no Senhor e os crentes que não foram arrebatados, estiverem vivos quando o Senhor voltar no final da tribulação, são essas ovelhas que vão entrar no reino. Por quê? Porque ajudaram os pequeninos irmãos Na tribulação. na tribulação. Entendeu? Essa é a parábola da rede, que é lançada ao mar, trazida para a praia, e o Senhor separa os peixes maus dos peixes bons. Quem são os peixes maus? sim. São os bodes, que o Senhor vai falar aqui, que eu não vou ler por causa da hora. Tive fome e não me deste de comer. Estava preso e não me visitaste. Estava doente e não me visitaste, né? Que ele fala aqui. Ou seja, quem não ajudou os pequeninos do Senhor. Esses peixes maus, esses bodes, vão ser lançados aonde? Na fornalha. Já era, acabou. Não vai entrar no reino para viver a era milenial e vai ser lançada na condenação. Então, esse é o resumo das 7 parábolas, falando da história da igreja, e a última fala não do arrebatamento, mas do julgamento das nações, que é a parábola da rede. Rede lançada ao mar, as nações, traz para a praia, nação de Israel, o Senhor vai julgar desde lá, separa os peixes maus dos peixes justos. Quem são os maus? Os bodes, que não ajudaram os pequeninos. As ovelhas, os peixes justos. Justiça de obras, não de fé, que vão poder entrar no reino. Então nós encerramos as 7 parábolas, vimos toda a história da igreja, desde o semear até a consumação, e vimos em que momento histórico nós estamos. Como é que você descobriu isso? Essa questão da obra aí? Então eu quero esclarecer. Eu não tirei isso da minha cabeça. Porque quem sou eu para tirar isso da minha cabeça? Irmãos que se debruçaram sobre essas parábolas, sobre a palavra, têm ministrado, têm escrito livros que falam justamente dessa interpretação. Eu sei que muitos interpretam de forma diferente, muitos. Falando do irmão que você
G.H. Pember, Daniel de Queiroz. irmão Daniel de Queiroz. Não totalmente, né? Porque os irmãos têm visões diferentes. Mas o irmão Dino fala sobre isso. Desse julgamento das nações. O Atmani tem livros que falam isso com alguma divergência. Ele não enxerga totalmente dessa maneira. Ele tem alguma divergência com relação a isso. Eu comecei a ver com outros olhos agora. Mas tem irmãos que tocam nessa palavra. E a gente está sobre o ombro de irmãos. Eu não sou aqui um lobo solitário que está trazendo uma nova revelação que ninguém nunca falou. Irmãos têm se debruçado sobre isso Aposentado. para trazer esse tipo de interpretação, né?